neowesleyana e reforma protestante. E aí a gente comentou bastante coisa lá sobre os 5 solas, como o Wesley enxergava os solas, que ele acreditava em cada um deles e tal. E a minha proposta é a seguinte: eu mostrar que a nossa doutrina de santidade, que vem de Wesley, começa com Wesley, com a ideia de perfeição cristã, ela é o cimento que dá liga a isso aí tudo. Tudo aí é importante. Mas a santidade é essencial, porque ela dá liga nesse negócio todo. Nós vamos discutir isso aqui, vocês vão entender como isso acontece. Então, olha só, nós reverberamos sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christi, sola Deo Glória. Nós enfatizamos a necessidade de uma salvação, nós enfatizamos a necessidade da justificação, da segurança da salvação, de estar em Cristo, como o pastor falou aqui na palestra anterior. Mas sabe o que dá liga nisso tudo? O que ajuda isso tudo a funcionar de uma maneira completamente perfeita? É a santidade. E aí eu vou começar a mostrar isso para vocês nos próximos slides. Vamos lá. Bom, eu quero citar aqui alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender exatamente como que a santidade é esse elo, como que a santidade é esse cimento que dá essa liga. E o primeiro deles que eu quero citar é Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse texto aí é um dos textos favoritos dos nossos irmãos calvinistas, né? E é meu também. Você vai entender por quê. Esse texto diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, eles vão apelar para a ideia de que há uma eleição incondicional, de que Deus escolheu as pessoas para a salvação. O texto não está falando disso. O texto está falando que Deus nos elegeu para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Nos elegeu para sermos o quê? Santos. E irrepreensíveis. Então, há uma finalidade de Deus para quem? Para o seu povo. Nós podemos chamar essa eleição e a predestinação de uma eleição ou predestinação teleológica. Guarda essa palavrinha que eu vou voltar nela daqui a pouco. Teleológica. Então, uma coisa interessante aqui, a palavra irrepreensível que aparece em Efésios 1,4 é a palavra anomos no grego. E ela significa o seguinte: imaculado dos efeitos do pecado. Você lembra alguma coisa da nossa doutrina? Ok, então já que lembra, vamos seguir adiante aí. O próximo ponto aqui é Romanos 8,29, que é outro texto também que os calvinistas amam. Os que Dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Também é uma predestinação teleológica, ou seja, há uma predestinação ali, claro, nós não negamos isso, mas é uma predestinação para uma finalidade. Qual é a finalidade? Para sermos conforme a imagem do seu filho. Aí vamos voltar um pouquinho na palestra anterior. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz lá o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o ser humano, criou Adão, criou Eva, à sua imagem, conforme a sua semelhança. O Wesley dividia a imagem de Deus de 3 formas: imagem natural, política e moral. Imagem natural é o que poderíamos chamar aqui de livre-arbítrio natural. São as decisões que nós tomamos no campo natural da vida. Então, por exemplo, eu escolhi ser flamenguista, mas tem uns aí que não escolheram bem, porque a queda corrompeu. Corinthians. Aí escolheram ser corintiano, vascaíno, palmeirense. Guarani. Palmeirense pode falar muito, não, o nosso superintendente é palmeirense, né? Então tem que puxar uma sardinha para ele. Nem tudo, né? Ele precisa ser santificado. Não podia faltar nessa frase. Ele precisa ser santificado. Né? Então, esse primeiro momento aqui são decisões naturais, pessoal. A gente tem que deixar isso claro. Porque nós cremos na depravação total. Isso aí está no nosso manual. A imagem, vou saltar aqui para a imagem moral. Imagem moral, embora tenha a ver com, parece dar uma conotação a comportamento, ética e tal, não é nesse sentido. Imagem moral é o que nós poderíamos chamar de livre-arbítrio espiritual. E isso, com a queda, foi rompido. O ser humano ficou alienado de Deus, então nós não defendemos isso. Aí o que acontece? O calvinista, para não chamar de livre-arbítrio natural, ele chama de livre-agência, que é a mesma coisa que nós acreditamos. Agora, o livre-arbítrio espiritual, aquela pessoa caída, que ainda não tem Deus, ela não toma iniciativa na salvação porque ela não tem esse livre-arbítrio. Perdeu com a queda. Romanos capítulo 3, versículo 10, é um dos textos-chave para isso, que diz que não há quem faça o bem, não há quem tenha entendimento, não há quem busque a Deus. E no capítulo 3, aí, no versículo 23, também a gente tem outra passagem que corrobora para isso, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído é separado, a glória de Deus é a presença do Senhor. Pessoas foram alienadas da presença de Deus. Deu para entender então? É fundamental entender isso. Aí a gente entra no terceiro aspecto, que é a imagem política. E para Wesley, nada a ver com Dilma, Lula, que a
gente viu ali também, nada a ver com isso aí. Imagem política para Wesley é relacionamento. Lembra que eu citei agora, ainda agora, Gênesis 1, 26? Lembra? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que está acontecendo ali, pessoal? É o Deus Trino se relacionando. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando? Façamos o homem à nossa imagem. Deu? Ficou claro? Salta depois para Gênesis 11. O que está acontecendo lá? Mais uma vez, o Deus Trino relacionando entre si. E o que ele fala lá em Gênesis 11? Ei, desçamos, confundamos. É o pessoal construindo a Torre de Babel. E é o Pai, o Filho e o Espírito Santo relacionando entre si. Então Deus se relaciona entre si. Deus é um ser relacional. E o que ele compartilha com a sua criação? Qual é uma das características que nós temos aí na imagem de Deus? A capacidade relacional. Então, o ser humano foi criado com a capacidade de se relacionar em 4 níveis. Com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. É assim que a gente enxerga a nossa teologia. Né? E na Bíblia, não precisamos nem falar de teologia, a Bíblia mostra isso claramente. Na viração do dia, todos os dias o Senhor ia lá e conversava com Adão. É Adão conversando com Deus, relacionando com Deus. Quando Adão começa a perceber que todos os animais estão casais e ele não, começa a ter ali uma autoestima meio para baixo, começa a cair. É o relacionamento dele consigo próprio. Aí Deus cria para ele a sua esposa, a ajudadora, idônea, o relacionamento com o próximo. Vem os filhos dos filhos, a posteridade, por assim diante. Relacionamento com o próximo. Na parte B de Gênesis 1, 26, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e assim por diante. Relacionamento com a natureza. Então, mais do que uma teologia diz, a Bíblia diz isso de uma maneira muito clara. E o que acontece então com a queda? Ofusca a imagem de Deus no homem. E todos esses níveis relacionais sofrem prejuízo. O primeiro deles é com Deus. Eu já expliquei aqui que foi perdido o livre-arbítrio espiritual. Né? E aí nós precisamos então ser ministros de reconciliação para ajudar essas pessoas que estão caídas, que ainda não têm Jesus, a se reconciliarem com Deus. Essa é a finalidade de nós pregarmos o Evangelho, de nós anunciarmos essa boa notícia, de que Jesus morreu por elas, de que elas precisam receber a Cristo como Salvador. Então, e aí depois vem os outros níveis. Relacionamento conosco, né, foi ofuscado. Tem muita gente com baixa autoestima, gente com alta autoestima. Relacionamento com a natureza. Aí a gente tem aí o problema, né, recente que foi discutido no Brasil, da carne lá, da Friboi, de outras empresas que estavam fornecendo carne com papelão, com não sei o que mais. Né? É o ser humano querendo ganhar o máximo possível da natureza, mesmo que isso traga prejuízo para o próximo, para si mesmo e assim por diante. O importante é que aquela pessoa saia ganhando. Deu para entender até aqui? Então, o que nós estamos entendendo? O pecado ofuscou a imagem, rompeu com a imagem, mas Deus tem um plano. E que plano é esse? Está em Romanos 8, 29. Os que Deus conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que essa imagem que foi corrompida seja restaurada em nós. Ok? E essa restauração da imagem de Deus, ela possui alguns passos cronológicos. Eu posso aqui ilustrar para vocês, da mesma maneira como um teólogo nazareno nosso, aí, lá da Inglaterra, que é o Dr. Thomas Noble, que fez no livro dele chamado Trindade Santa, Povo Santo. Ele dá um exemplo bem bacana de um jogador de golfe. Todo mundo já viu um jogo de golfe aí? Nem que seja do pica-pau, você já viu. Né? No jogo de golfe, como é que funciona? O que seria uma jogada perfeita lá, pessoal? O cara bater de primeira, né? Isso aí lá chama hole in one, né? Seria aí uma tradução livre, né? Buraco de primeira, né? Seria mais ou menos assim. O cara bateu de primeira, a bolinha caiu no buraquinho. Mas só que ali tem algumas etapas para isso acontecer, para ela se tornar aquela jogada perfeita. Ela não é perfeita só porque ela caiu lá no buraquinho, porque tem toda uma ordem cronológica que aconteceu aí com essa tacada, né? Desde a escolha do taco, desde a intensidade que ele bateu, desde o movimento parabólico da bolinha, né? Desde as intervenções climáticas e até o alvo onde ela atinge e cai lá no buraquinho. Né? Isso aí representa na nossa teologia o quê? Quando é que a imagem de Deus inicia a restauração? Na regeneração. Quando a pessoa nasce de novo. Quando a pessoa é convertida por Deus. Quando o Espírito Santo faz aquela pessoa nascer de novo. Ela se torna uma nova criatura e a imagem é restaurada. É o que está falando aqui em Romanos 8, 29. Qual é o processo para isso? Qual é a continuação para isso? É a nossa vida de santificação. É a trajetória da bolinha. E quando é que isso termina? Quando é que vai terminar esse aperfeiçoamento em nós? Com a glorificação. Né? Então, essas são as etapas que a gente pode ilustrar aqui para vocês. Né? Bem, então, uma vez que a gente entende isso, fica claro agora para a gente começar a entender por que a santidade é esse cimento
que dá liga em todos aqueles pontos que nós comentamos agora há pouco. Começa a ficar mais claro. E lembra do que eu disse agora há pouco também? Eu disse que eu ia voltar nessa palavrinha. Eu disse que a predestinação e a eleição são ambas teleológicas. Teleologia é o estudo da finalidade. Para que serve esse microfone? Está com som aí? Parece que não está. Para que serve o microfone? Para que serve a cadeira? Para que serve o sapato? Então tudo isso é finalidade. E Deus tem uma finalidade conosco, com a sua igreja, com o corpo de Cristo. E nós somos perfeitos quando cumprimos esse propósito. Vai ficar mais claro agora nos slides a seguir, porque eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas que vão explicar essa questão. E vão mostrar como nós podemos influenciar a nossa cultura de maneira verdadeiramente transformadora. Vamos lá para o próximo. Alguns dias atrás eu estive aí numa Assembleia de Deus. Aí eu perguntei para o pessoal assim: é possível ser perfeito nessa vida? Aí todo mundo ficou. Ninguém quis responder que sim, né? Todo mundo ficou meio assim com vergonha, com medo, né? Aí na hora que eu falei sim, é possível, aí o pessoal ficou assim arregalado, deu uns cochichos de um lado, cochichos do outro. Eu falei: calma que eu vou explicar. Então vamos lá, primeiro aqui, Mateus 5,48. Diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeitos aqui no grego, adjetivo, teleos. Passa aí pra gente. Próximo versículo. João 17, na oração sacerdotal, versículos 22 e 23. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos aqui também, outro adjetivo, tetriomenória. Passa aí para o próximo slide agora. Filipenses 3,15, é um dos textos aqui que eu mais gosto, inclusive, para discutir perfeição cristã. Diz assim: pelo que todos quantos somos perfeitos, aí aqui o adjetivo é teleoi, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. O que eu acho interessante nessa passagem? É porque ele já disse que nós somos perfeitos. Paulo e algumas pessoas da igreja de Filipos, está dizendo, todos quantos somos, no presente, pessoas que já são consideradas perfeitas. Não que serão perfeitas, mas que já são. Já estão em algum grau de perfeição. Vamos para o próximo aí. Colossenses 1,28. É necessário falar de Cristo, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. Aqui é teleon, perfeito em Cristo, Colossenses 1,28. Próximo slide aí. Colossenses 4,14. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos, teleoi, e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Próximo. Tiago 1, versículos 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, perseverança tem a sua obra perfeita, teleion, para que sejais perfeitos, teleoi, e completos, não faltando em coisa alguma. Vamos para o próximo aí agora. Esse aqui também é bem interessante, Hebreus 5,13, que a maioria das nossas Bíblias aqui em português traduzem como adulto, o que está escrito perfeito lá. Olha aí, Hebreus 5,13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para quem? Nas nossas versões aí está os adultos, porque ele faz o contraste com a criança. Mas lá é teleon, que podemos traduzir aqui de uma maneira bem fácil, como perfeitos também, é para os perfeitos. Vamos para o próximo texto aí. Esse aqui, acho que uma das únicas passagens bíblicas que a NTLH acertou a tradução foi essa. Mas olha, ficou boa a tradução. Efésios 4,13, que é aquela passagem dos dons ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ok? Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e o nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas perfeitas, maduras, teleos, e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Deu para ficar claro para vocês? Bem, o que é importante nós enfatizarmos aqui? Quando a gente fala sobre perfeição, ainda existe um certo preconceito por muitas outras pessoas de outras tradições, porque elas não entendem o que é perfeição. Esse é um problema. Quando a gente fala de perfeição, a gente já lembra logo na maneira como ela foi ressignificada. Porque palavras nascem, palavras evoluem, palavras chegam a estado de obsolescência e até morrem, né? Então, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, tem uma passagem que muitos de nós usamos aí para ler na hora dos dízimos e ofertas na igreja, que é aquela passagem, né? Para que a gente traga ao Senhor as primícias de toda a nossa renda, né? Numa tradução mais atualizada, renda.
Mas uma tradução mais antiga é fazenda. Porque antigamente fazenda significava, uns 30 anos atrás no Brasil, fazenda significava riquezas, posse, renda. Sim. Então você lê fazenda hoje, o que você pensa? Você pensa num lugar cheio de terra, um lugar com plantação, né? Não é essa a ideia. Então a mesma coisa aconteceu com as palavras gregas que dão origem à perfeição. Perfeição, quando vem para o latim, é perfectus. E significa o quê? 100% alguma coisa. E é por isso que as pessoas têm essa dificuldade de assimilar. Quando você pergunta se é possível ser perfeito nessa vida, o pessoal fica assim, não é possível, não tem como. Porque eles estão pensando em perfeição na versão latinizada. Ok? 100% alguma coisa. Agora, quando nós falamos de perfeição bíblica, nós estamos falando de algo que tem a ver com amadurecimento, com maturidade. E também uma outra coisa interessante. Quer ver? Passa o slide aí para mim. Lembra que eu falei aí para vocês guardarem uma palavrinha? Teleológico. Lembra que eu falei da predestinação e da eleição teleológicas? Ok. Você vai entender por que agora que eu pedi para você guardar essa palavra aí. Olha aqui. Todas as palavras que a gente viu na Bíblia, que falam sobre perfeição, perfeito e tal, que usa lá o adjetivo, são essas aqui, ó. Teleioi, teleion, teleios, teteliomenon. Todas elas vêm aí tem um prefixo, né, que é telos, que significa aí pra gente finalidade. Fim, de finalidade. Aí por isso que eu perguntei, por que serve o microfone, por que serve isso, por que serve aquilo? Deu para entender? Então quando a gente fala de perfeição, de santidade, que é o cimento que vai dar liga nisso tudo, é porque de fato Deus quer restaurar a imagem, a sua imagem no povo, e esse povo com a imagem restaurada, agora é um povo que vai trabalhar para a restauração do próximo, em vários níveis, né? Em todos aqueles níveis relacionais que a gente viu. Então, o nosso papel como cristãos agora, como pessoas que já foram reconciliadas com Deus, é reconciliar o mundo agora com Deus também. Reconciliar de que maneira? O próximo com ele mesmo, né? O próximo com o próximo, e nos reconciliarmos, inclusive, com o meio ambiente, com o lugar onde a gente vive também, para ajudar aí nas questões ambientais que nós enfrentamos, que são assuntos bastante atuais. E aqui, ó, um exemplo para a gente falar um pouquinho sobre essa diferença entre perfeição e perfeccionismo. Vai lá, pode passar aí. Isso aqui é um cheque que o Lino vai assinar para mim. Ele gostou bastante aí da palestra, já é meu amigo há mais tempo. Vou te dar R$1 milhão. Quanto que o Lula ganhou aí com as palestras dele? Quanto? 10 milhões? Eu estou longe do Lula ainda, ainda chego lá. Né? É mais ou menos isso aí que ele vai pagar para o pastor Humberto aqui. Então, olha só, a gente tem um cheque de R$1 milhão. Tem duas canetas ali. A caneta da esquerda é uma caneta Bic. Quanto custa uma caneta Bic? R$1. Agora, imagina que essa caneta está quebrada, está mordida em cima. Já viu? O pessoal não tem muita Bic desse jeito. E ela é de crente, ainda tem um papelzinho lá dentro, assim, citando lá, Êxodo 20, não furtarás. É uma caneta de crente essa daí. Mas aí o caso é o seguinte, ela está quebrada, e eu preciso urgente, ela só está quebrada na tampinha em cima, mordida e tal, mas ela escreve, eu preciso urgente de uma caneta para o Lino assinar esse cheque. Não é verdade? Então eu preciso de uma caneta, aí eu vou, corro aqui e tal, aí o Pablo tem essa caneta, ele é o crente, ele tem essa caneta do Êxodo 20, não furtarás, eu pego ela correndo, toma aqui. O que a caneta precisa para mim ali, naquele momento? Precisa escrever, né? Se ela não escreve, não adiantou de nada. Ok? Do outro lado a gente tem uma outra caneta, uma Mont Blanc, R$5 mil. Aí eu pego uma caneta dessa aí com o Rogério lá atrás. O Rogério é o mais chique aqui do nosso espaço. Pego ele uma caneta Mont Blanc emprestada. Vou lá, passo para o Lino vai assinar e não sai tinta, não escreve o negócio. Adiantou para mim de alguma coisa? Não resolveu de nada. Deu para entender então o que é perfeição? Qual foi a caneta perfeita aqui? Bic. A Bic, porque ela cumpriu o seu propósito. Qual é a finalidade da caneta? Não é escrever? Então não interessa se ela é Bic, não interessa se ela está mastigada, não interessa se ela está quebrada, importa que ela escreva. E da mesma forma, Deus nos colocou aqui nessa terra com propósitos, com finalidades. Nós somos restaurados, a imagem de Deus foi restaurada em nós, para que nós agora também possamos agir como ministros de reconciliação, né, de transformação lá fora da nossa cultura. Isso significa perfeição cristã. Além, é claro, também da santidade
de vida, né, da questão moral. Mas aí, ó, prosseguindo aqui para a gente finalizar, partindo aqui para os finalmente. Tem um estudioso de Wesley chamado Randy Maddox, que ele escreveu um livro, esse livro está sendo traduzido para o português, que chama Responsible Grace. Vai ser traduzido como Graça Responsiva. E ele comenta o seguinte: a santidade para Wesley era o seu conceito orientador. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que santidade para Wesley é o seu ponto principal da teologia. O cerne da teologia de Wesley é a santidade. E dentro disso, ele fala o seguinte: esse conceito orientador, esse cerne da teologia de Wesley, ele dá o nome de graça responsiva. Uma graça que deve ser respondida, correspondida e responsável. Né? Ok, vamos lá. Uma graça que deve ser respondida, ou seja, nós respondemos quando o Espírito Santo nos convida livremente, graciosamente, né, para a salvação. Ela deve ser correspondida, porque nós devemos viver de acordo com aquilo que essa graça nos chama para viver, e ao mesmo tempo responsável. Ou seja, nós não vamos viver só para a gente, nós vamos viver também para o entorno que está ao nosso redor. Isso é graça responsiva. Essa é a ideia da graça, da perfeição cristã na nossa tradição. Vamos lá, nosso penúltimo slide agora. Essa graça, então, que nos capacita para aquilo que a gente comentou do Ministério da Reconciliação. Lembra quando eu comentei aqui dos 4 níveis de relacionamento? O que é reconciliação, pessoal? Reconciliação não tem a ver com relacionamento? Tem até uma fotinha ali de um casal que está brigado e tal. Não é isso que acontece no nosso ministério aí, a maioria aqui são pastores. Quando vem lá um casal que brigou, que está querendo se separar, o seu papel como um conselheiro naquele momento não é ajudar aquele casal a se reconciliar? Reconciliação não tem a ver com relacionamento? Pois é, segundo aos Coríntios 5,18, diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Lembra da imagem de Deus que foi ofuscada e que agora já foi restaurada na sua vida? Deus restaurou você e a mim para nos relacionarmos com Ele, conosco, com o próximo e com a natureza. Próximo slide lá. Ó. E aí, quando nós entendemos isso, né, que Deus nos reconciliou para reconciliar, aí nós podemos, de fato, então, trabalhar de uma maneira legitimamente transformadora na nossa cultura. Esse é o papel da graça na nossa teologia. E é por isso que santidade é esse cimento que dá liga a todos esses outros pontos teológicos que a gente discutiu aqui nessa tarde. Então, espero também que essa palestra possa ser útil para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, e que a gente possa juntos proclamar essa graça e transformar as nossas igrejas, os nossos bairros, as nossas cidades e o nosso país e até mesmo o nosso planeta, o lugar onde nós habitamos. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus.